Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou falar para vocês sobre a musculatura do crânio. E aí eu começo falando para vocês que a musculatura do crânio ela pode ser dividida em dois grupos. O grupo da musculatura que eu estou apontando aqui, que é a musculatura da expressão facial, ou seja, são músculos que quando contraem, eles vão dar uma característica de como você está se sentindo naquele momento. Feliz, triste, com raiva, surpresa. Então as expressões faciais, elas são provocadas pela contração desses músculos que vocês estão vendo aqui. São os músculos da expressão facial. Uma coisa importante desses músculos é que, normalmente, músculo esquelético se liga a um osso, a um outro osso. Então a origem é num osso e a inserção é num outro osso normalmente. Esses músculos da expressão facial aqui, eles se originam no osso, mas eles se inserem na pele. Então, o que acontece? Quando eles contraem, eles puxam a pele. E é por isso que eles são chamados de músculos da expressão facial, tá? Agora, além desses músculos da expressão facial, a gente encontra alguns outros músculos, como esse bem aqui, ó, que é o temporal, ou esse bem aqui, que é o masseter, já vou falar deles com calma. São músculos que não vão provocar nenhuma expressão facial. Na verdade, são músculos que vão mexer essa articulação bem aqui, chamada de articulação temporomandibular. Muito importante, então, esses músculos para a mastigação. Então, nós temos os músculos da mastigação e os músculos da expressão facial no crânio. Vamos começar com os músculos aqui da expressão facial. Eu já começo falando desse bem aqui, ó, chamado de epicrânio, ou músculo occipitofrontal. Ele é chamado assim porque ele realmente, ó, ele tem a sua inserção aqui, ó, na linha nucal, no osso occipital. Ele também se insere nesse processo aqui que a gente chama de processo mastoide, tá? Então aqui ele tem a inserção dele aqui no processo mastoide e na linha nucal aqui, na protuberância occipital, na linha nucal aqui superior, tá? Do osso occipital. E aí ele tem um ventre, ó. Isso aqui é um ventre muscular. Beleza. Esse ventre, ó, ele vai se associar a uma estrutura que é feita de tecido conjuntivo aqui, que a gente chama de aponeurose. É bem parecido com um tendão, só que a aponeurose, ela parece um lençol, né? O tendão, ele parece um fio, né? Mas, no final das contas, é um tecido conjuntivo também. E aí, esse tendão é chamado de gálea aponeurótica. E aí, essa gálea aponeurótica, ela continua aqui, ó, ao longo de todo o crânio, e ela vem aqui para frente, ó. E agora aqui na frente o músculo ganha outro ventre, ó. A gente tem o ventre frontal e o ventre occipital do músculo epicrânio. Esse ventre, ele vai se inserir aqui, na verdade, nesses músculos todos que vocês estão vendo aqui. O músculo orbicular ocular, o músculo prócero, o supercílio, eles se inserem em outros músculos. Quando esse músculo contrai, ele vai fazer as linhas de expressão da testa, né? Eles puxam aqui o couro cabeludo e eles são também capazes, esse músculo é capaz de levantar também a sobrancelha. Então ele é um músculo que ele vai ser ativo e ele vai dar uma expressão de preocupação, de espanto, quando você levanta a sobrancelha, né? Ele está envolvido com a expressão aí, com aquelas linhas de expressão que a gente encontra na testa do cidadão, beleza? Tá, isso é o músculo da expressão. Outro músculo importante para a expressão facial é esse bem aqui, ó, chamado de prócero, tá? A gente tem de um lado, a gente tem do outro, prócero do lado direito e esquerdo aqui, tá? Então aqui a gente tem o prócero do lado direito e o prócero do lado esquerdo. E ele tem aqui, então, a origem aqui na região nasal, tá? Numa face que reveste o osso nasal, e a inserção na pele, mais ou menos aqui nessa linha aqui entre os olhos, aqui na região da fronte, tá bom? Quando ele contrai, galera, ele vai tracionar para baixo o ângulo da sobrancelha. E aí ele vai dar origem àquelas rugas entre os olhos, tá? E no final das contas, então, o prócero, ele é muito utilizado quando você faz aquela expressão de raiva ou uma expressão confusa. O prócero vai fazer essa expressão aí de inquietude, né? Bom, então aqui a gente tem, né, o orbicular dos olhos. O orbicular dos olhos, ele parece um esfíncter, né? Então ele está dando a volta aqui na cavidade
né, na região orbicular, na região da órbita, como se fosse um esfíncter, e quando ele contrai, ele promove o fechamento ativo das pálpebras, tá bom? Outro músculo interessante aqui, então, que a gente tem o músculo nasal, ó. O músculo nasal, ele tem aqui essa região, ele tem essa região aqui que a gente chama de alar. O músculo nasal, ele é considerado um músculo da respiração, tá, galera? Por quê? Porque quando ele contrai, ele promove a abertura das narinas, permitindo maior entrada de ar. Mas assim, é um músculo da respiração muito secundário, tá? Nós não precisamos dele de fato para sobreviver. Não é como um diafragma, o intercostal interno, externo, o esternocleidomastoide. Esses músculos são muito mais importantes para a respiração do que o músculo nasal. Mas é um músculo respiratório e ele tem essa capacidade de dilatar aqui as narinas, permitindo maior entrada de ar. Aqui, ó, a gente encontra também um outro músculo chamado de depressor do septo, tá bom? São músculos aí envolvidos com a respiração. Além disso, a gente tem esses músculos todos aqui, ó. Se vocês perceberem, esses músculos todos aqui, eles estão inseridos no lábio superior aqui, um mais no ângulo, mais próximo do ângulo, outro mais próximo do centro do lábio superior, mas eles estão aqui todos aqui em contato com a região da pele próxima aqui ao lábio superior. E quando eles contraem, portanto, eles vão puxar o lábio superior para cima e para trás, né? Então, esses músculos, imaginem eles trabalhando aqui. Eles vão promover o quê? Eles vão promover o sorriso. Então, esses músculos são importantes porque eles vão tracionar o ângulo da boca para trás e para cima, né? Que é o que acontece quando nós sorrimos. Então, esses músculos, ao se contrair, eles vão enviar uma expressão facial, né? Demonstrar uma expressão facial de alegria. Quem são esses músculos? Bom, primeiro, a gente tem aqui esse bem aqui, ó, que é um músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Então, ele é um músculo que vai, claro, tá envolvido aqui com as narinas, mas também vai puxar aqui o lábio superior para cima. Além dele, do lado dele aqui, a gente observa o elevador do lábio superior. Ele também está aqui na linha aqui do lábio superior, se insere aqui na região aqui da maxila, né? E quando ele contrai, ele puxa o lábio superior para cima. Do lado dele, a gente tem o zigomático. E o zigomático é dividido em dois. A gente tem o zigomático menor, que é esse aqui, ó, que está inserido aqui. Aqui parece que é na maxila, mas não é só na maxila, ele também está inserido aqui no zigomático. E o zigomático maior, que é um músculo que também está inserido no zigomático. E os dois, tanto o zigomático menor quanto o maior, que tem a origem aí no zigomático, eles se inserem aqui no ângulo da boca, tá? No lábio superior, no ângulo da boca. Não é no músculo, não é no osso que ele está inserido, ele está inserido na pele, tá? E aí, quando ele contrai, ele puxa o lábio para cima e para trás, né? Caracterizando aí o sorriso. E esse aqui, ó, do lado deles, é o risório, que quando contrai, como ele está numa posição, né, bem na direção do ângulo da boca, ele puxa o ângulo da boca para trás. Então, se ele estiver sozinho, atuando sozinho, seria um sorriso mais forçado. Normalmente, ele atua em conjunto com os zigomáticos, com o elevador do lábio superior, e vocês estão vendo que atrás tem outro músculo aqui, ó. Esse músculo aqui é chamado de levantador do ângulo da boca, aqui, ó, tá? Então, deixa eu esconder os outros, ó, para vocês verem. Então, aqui a gente tem um levantador do ângulo da boca. Levantador do ângulo da boca que quando contrai, olha a posição dele. Ele vai puxar realmente o ângulo da boca para cima, por essa posição que ele se encontra aqui. Na maxila, inserida aqui na próxima maxila, e aqui no ângulo da boca, ele puxa o ângulo da boca para cima. Então, é também um importante músculo do sorriso. Então, quais são os músculos que estão envolvidos no sorriso? O elevador do lábio superior, o zigomático, o risório e o elevador do ângulo da boca. Então, esses músculos todos, ao se contraírem, vão provocar uma expressão de alegria, de felicidade. A gente tem, além do orbicular ocular, a gente tem esse bem aqui, chamado de orbicular da boca, né? Assim como o orbicular ocular circunda a órbita, o orbicular da boca vai circular a boca.
E aí, o que ele faz? Primeiro, ele vai fazer o fechamento dos lábios, tá? Então, o orbicular, ao se contrair, vai fazer o fechamento dos lábios. E outra coisa que ele faz é que ele manda beijinho. Para você mandar beijinho para alguém, você precisa contrair o orbicular da boca. Beleza? Agora vamos para o grupo muscular down, né? Galera que fica aí, que expressa tristeza, chateação, angústia. Quando você contrai esses grupos musculares juntos, eles dão uma expressão de tristeza, de chateação, de desânimo. Como que são esses? Cadê esses músculos aí, professor? Olha só. Esse bem aqui, por exemplo, ó, é o depressor do ângulo da boca. Olha a posição dele, galera. Ele está inserido aqui, ó, na mandíbula e no ângulo da boca. Só que quando ele contrai, ele puxa o ângulo da boca agora para baixo. Então, hashtag magoei, né? Hashtag chateada. Vai dar uma sensação de chateação, né? De tristeza e tal. Sentimentos ruins. O depressor do ângulo da boca, claro. E como ele vai deprimir o ângulo da boca, ele vai dar uma expressão de tristeza. Junto com ele, quem trabalha também para trazer essa característica são os depressores dos lábios inferiores. Aqui, ó. Lábio inferior, inserido aqui na mandíbula. E o mentoniano, ou o mental. Esses músculos todos aqui, quando se contraem, eles abaixam o ângulo, o lábio inferior, também envolvidos nessa expressão de tristeza. Bom, outro músculo que a gente consegue observar, vocês estão vendo esse músculo aqui, ó, um pouquinho mais interno, né? É chamado de músculo bucinador. Deixa eu esconder os outros para vocês verem aí, ó. Aí, ó, o bucinador. O bucinador, galera, a origem é na superfície externa dos processos alveolares da maxila e a inserção é no ângulo da boca. Esse músculo aqui, o músculo bucinador, ele é importante músculo acessório para mastigação. Então, quando ele contrai, ele mantém os alimentos, né, dentro da boca, atrás ali dos dentes, sob a pressão direta ali dos dentes. E ele também deprime e comprime as bochechas, né, contra a mandíbula e a maxila. Ele é importante, por exemplo, para assoviar, né? Para assobiar, para soprar. Então, é um músculo que é acessório da mastigação, mas ele também está envolvido nesse processo, né, de assobio e sopro também. Beleza? Tá. Uma coisa importante e interessante aqui, não sei se vocês estão percebendo, ó, aqui a gente tem o lábio superior, o elevador do lábio superior, e do lado dele a gente tem o zigomático menor. Entre eles, vocês estão vendo que tem um espaço aqui, ó, sem músculo? Esse espaço aqui, ele é preenchido com um tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo tem vasos sanguíneos e nervos. Nervos que saem aqui, que vêm daqui do forame infraorbital. Sabe aquele forame que fica aqui embaixo? Se você não lembra disso, assista a aula de osso do crânio, para você lembrar aí onde é que tá esses forames. Saindo desse forame tem esses nervos, né? E eles estão aqui num tecido conjuntivo aqui entre esses dois músculos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um processo infeccioso no seu dente, principalmente nos caninos e nos incisivos laterais, pode acontecer aqui extravasamento aqui de líquido inflamatório, né? Inflamação e tal, pode extravasar por aqui, causando os edemas na face, tá? Então, isso tem uma relevância clínica também para ser falado. Beleza, galerita? Agora vamos continuar aqui e vamos falar dos músculos da mastigação. Antes de falar da mastigação, vamos falar aqui, ó, desse bem aqui, ó. Esse aqui é o auricular. A gente tem o auricular superior, o auricular anterior e um pequenininho aqui atrás, ó, da orelha, o auricular posterior. O que esses auriculares fazem? Eles vão tracionar o pavilhão da orelha, né, para frente, para cima, para trás, tá? Então, é mais para isso que eles funcionam aí, são inervados pelo nervo facial, depois eu vou falar da inervação deles, mas eles vão tracionar o pavilhão auditivo. Bom, galera, é isso. Bom, aí vamos para os músculos da mastigação agora, né? A gente já falou de um acessório, que é o bucinador, mas eu quero falar dos músculos mastigatórios de fato, né? São aqueles que realmente nasceram para isso, né? Existem ali para isso. E aqui a gente tem o primeiro deles, e é bem inusitado, né? É um músculo que a gente vê na cabeça aqui, chamado de músculo temporal. Você olha para ele e diz assim, nada a ver, professora, como assim que ele é um músculo da mastigação? Dá uma olhadinha aqui.
ele tá aqui na região temporal, né? Na região temporal e parietal. Mas olha só, olha aqui onde ele se insere, galera. Vê se vocês conseguem enxergar, ó. Olha aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Ó, eu vou tirar o arco zigomático da frente só para você ver melhor. Ó, tirei o arco zigomático. Que osso é esse aqui? Esse aqui é a mandíbula. Aqui, ó, a mandíbula aqui. Então, ele se insere na mandíbula. Se ele se insere na mandíbula, quando ele contrai, ele puxa a mandíbula. Ele consegue puxar a mandíbula para cima, inclusive. Então, esse músculo é um importante músculo da mastigação, porque ele está envolvendo aí, está envolvido aí com o movimento da articulação temporomandibular. Tanto que se você comer com um boné, você vai perceber que o boné começa a se mexer justamente pela contração do osso temporal. Outro importante músculo da mastigação é o masseter aqui, ó. A gente tem um masseter mais superficial e abaixo dele esse bem aqui, que é o masseter mais profundo. O masseter é o músculo mastigatório. Ele se origina aqui no ângulo aqui da mandíbula e tem inserção aqui no arco zigomático, tá? Então aqui a gente tem arco zigomático, maxila, ele está se inserindo aí. E aí, claro, quando ele contrai, ó, ele vai mover a articulação temporomandibular, é um importante músculo mastigatório. Tem mais músculos da mastigação? Claro que tem. Tem mais dois. Então aqui, ó, vamos aqui, ó, girando aqui, lá dentro, a gente observa dois músculos da mastigação. Esse aqui, chamado de pterigoide, olha a inserção dele aqui, a origem e inserção, ó. Ele tá aqui, né, associado à mandíbula e aqui associado ao esfenoide. Então é claro que quando ele contrai, ele vai puxar a mandíbula aqui para cima e vai mover a articulação temporomandibular. Esse é o pterigoide medial, mas a gente tem um mais lateral aqui, ó, pterigoide lateral. Esses dois músculos também são importantes na mastigação. Então vamos rever de novo, ó. Quais são os músculos da mastigação? A gente tem o masseter mais interno, né? E o masseter mais superficial, mas tudo é masseter. Masseter, o músculo temporal, o pterigoide medial e o pterigoide lateral. Esses são os principais músculos da mastigação. Bom, outros músculos que a gente não pode deixar de falar aqui são os músculos que estão associados à língua. Como vocês podem perceber, a própria língua é um músculo esquelético, tá, gente? A própria língua é músculo, mas além dela ser um músculo, ela também tem músculos inseridos nela, associados a ela. Então a gente tem o músculo intrínseco, que é a própria língua, e os músculos extrínsecos da língua, que são esses que vocês estão vendo associados a ela. E aí, a gente vai por partes, ó. Então aqui a gente tem o geniogrosso aqui, ó, que tá aqui na região, né, inferior da língua, o ioglosso. O ioglosso aqui, ó, tá aqui na região ligado aqui ao osso ióide aqui, ó, a língua, a região mais base da língua mesmo, bem próximo das tonsilas linguais, inseridos aqui no ióide. O palato glosso aqui, ó, tá inserido no osso palatino e na língua. E o estiloglossus, que então aqui a gente tem o osso temporal, aqui o processo estiloide do osso temporal. A gente tem o músculo estiloglossus, que se insere aqui no processo estiloide e vai até a língua. E por fim, a gente tem a própria língua, que também é um músculo esquelético. Importante salientar que o músculo da língua é controlado pelo 12º par de nervos cranianos, né? É o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, 12º par de nervos cranianos, é responsável por movimentar a língua. Bom, pessoal, tá aqui então, ó. Vocês conseguem ver o 12º par de nervos cranianos de um lado do outro, o nervo hipoglosso. E olha aqui ele se dirigindo para a musculatura da língua. Então, é o nervo responsável por liberar acetilcolina nessa musculatura aqui e provocar a movimentação da língua, tão importante aí para o processo da deglutição, até mesmo da digestão, ali da formação do bolo alimentar. Outro nervo muito importante aí é o nervo facial, que é o 7º par de nervos cranianos. Esse nervo que vocês estão vendo aqui em azul. O nervo facial, que é o 7º par, ele é responsável por controlar toda a musculatura aqui da expressão facial.
Então, essas estruturas que vocês estão vendo aqui em amarelo, na verdade, são ramificações do nervo facial. E eles são responsáveis por liberar acetilcolina na musculatura aqui da face para expressão facial. Bom, algo interessante de se falar a respeito do nervo facial é que se ele para de funcionar por algum motivo e, consequentemente, para de liberar acetilcolina na musculatura da face, esses músculos, por serem músculos esqueléticos, ou seja, são dependentes totalmente de um neurônio para se contrair, eles vão começar a relaxar. E eles vão relaxar e não vão mais contrair. E, consequentemente, nós temos aquela característica de quem tem a paralisia facial ou também chamado de paralisia de Bell, né? Então você encontra aí, você vê, por exemplo, que diminui as marcas de expressão, a musculatura fica totalmente relaxada e fica parecendo realmente que como se tivesse o rosto sendo derretido, né? Na verdade, ele não está derretendo, na verdade, isso é apenas a musculatura da face toda relaxada pela ausência dos disparos do nervo facial. Tá? Normalmente de um lado, né? Então aqui nesse caso, por exemplo, a gente está diante de uma paralisia facial do nervo facial esquerdo. Nós temos então o quinto par de nervos cranianos, aqui o nervo trigêmeo, esse nervo aqui saindo da ponte, é o quinto par. Ele é um nervo que é responsável por inervar a musculatura relacionada à mastigação. Então nós temos o nervo facial, que controla a musculatura da expressão facial, o nervo trigêmeo, que controla a musculatura da mastigação, e nós temos ainda o nervo hipoglosso, que controla a musculatura da língua, todos eles responsáveis aí, de alguma forma, pela movimentação, pela contração muscular dos músculos do crânio. Bom, outros grupos musculares que a gente pode falar aqui, que estão associados aqui ao crânio, é o grupo de músculos extrínsecos dos olhos. Como vocês podem perceber, os olhos, eles se movem, né? Então a gente consegue mover o globo ocular para cima, para baixo, para dentro, para fora, a gente consegue inclinar de acordo com o movimento da cabeça. E quem faz isso são grupos musculares que estão associados ao globo ocular, como esses músculos que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Bom, quais são os músculos associados aos olhos? Nós temos o reto superior aqui, ó. Essa aqui é uma visão anterior dele, ó. A gente consegue ver também aqui lateralmente, ó. Reto superior. Quando o reto superior contrai, ele puxa o globo ocular e a gente consegue olhar para cima. A gente tem aqui, ó, embaixo, o reto inferior, que quando contrai, puxa o globo ocular para baixo, a gente consegue olhar para baixo. Então, reto superior, para a gente olhar para cima, reto inferior, para a gente olhar para baixo. A gente ainda tem o reto medial, é esse aqui, tá? Desse lado aqui também o reto medial. Reto medial, quando contrai, faz a gente olhar para dentro. E o reto lateral, quando contrai, faz a gente olhar para fora. Além do mais, nós temos esses músculos aqui, ó, são chamados de oblíquo. A gente tem o oblíquo inferior e aqui em cima a gente está diante do oblíquo superior. Ó, só para vocês terem uma noção de como ele fica lá em cima, tá? Então, o oblíquo superior e o oblíquo inferior são grupos musculares que fazem inclinações do olho. Tá? Então, percebo tanto que tem, né, vários músculos diferentes associados ao globo ocular. E os movimentos dos olhos, basicamente, são uma associações desses músculos aí. Detalhe é que esses músculos eles são controlados por nervos diferentes. O reto superior, o reto inferior e o reto medial, assim como o oblíquo inferior, são controlados pelo terceiro par de nervos cranianos, o nervo oculomotor. O reto lateral é controlado pelo nervo abducente, o sexto par de nervo craniano. E o oblíquo superior é controlado pelo quarto par de nervo craniano, o nervo troclear. Ou seja, nós temos 3 nervos cranianos distintos para controle dessa musculatura extrínseca do globo ocular. Ó, aqui vocês conseguem observar, esse aqui é o quarto par de nervos craniano, o nervo troclear. E olha só o nervo troclear controlando aqui, ó, o oblíquo superior. Aqui o sexto par de nervos cranianos, o nervo abducente, controlando aqui, ó, associado aqui, como vocês podem perceber, associado aqui ao reto lateral, né? Fazendo então o olho olhar para fora, a abdução do olho. E por fim, o mais importante de todos, né? Porque controla a maior parte da musculatura extrínseca do olho, aqui a gente observa
o nervo oculomotor, o terceiro par de nervos cranianos, controlando todo o resto da musculatura associada ao globo ocular. Reto inferior, reto superior, reto medial e oblíquo inferior, fazendo o olho olhar para cima, o olho olhar para baixo, o olho olhar para dentro e inclinação de olho. Algo interessante também para se falar sobre essas musculaturas é o seguinte: como elas são controladas por vários nervos, vamos supor aqui nessa situação, o cidadão está olhando para a direita. Então, para esse olho aqui, né, que é o olho direito, eu preciso que a musculatura que contraia mais seja o reto lateral. O reto lateral contrai, então o olho direito olha para fora. Ao mesmo tempo, o olho esquerdo não pode olhar para fora, ele tem que olhar para dentro. Então aqui a gente já vai ter o reto medial sendo ativado. Ou seja, para o cidadão olhar para a direita, o olho direito, quem controla esse olho direito de uma forma mais relevante, é justamente o nervo abducente, pois ele precisa aumentar a liberação de acetilcolina no reto lateral para fazer o olho direito olhar para fora. Ao mesmo tempo, o olho esquerdo precisa olhar para dentro. E aí nós temos o reto medial. E quem controla o reto medial é o óculo motor. Então nós temos o óculo motor do lado esquerdo trabalhando e o abducente do lado direito trabalhando para a gente olhar para a direita. A mesma coisa acontece para a esquerda. Esse olho precisa ativar o reto lateral e esse olho aqui precisa ativar o reto medial. Então aqui no olho direito eu tenho o óculo motor sendo ativado e no olho esquerdo eu tenho o abducente. Então entendam, por que eu tenho vários nervos para controlar esses músculos, né? Esses músculos oculares? Justamente porque eu preciso ter uma sinergia. Os olhos, eles precisam se mover de forma sinérgica. Então nós temos aí normalmente, para olhar para a direita ou para a esquerda, uma conjugação entre um nervo óculo-motor de um lado com um nervo abducente do outro. Quando eu tenho uma paralisia de um dos nervos, seja o óculo-motor ou o abducente, a gente vai ter isso aqui, ó. Esse paciente aqui, por exemplo, ó, ele tem uma paralisia do nervo óculo-motor. Perceba, esse olho está olhando para fora. Por que ele está olhando para fora? Porque o reto lateral está ativo. E por que o reto lateral está ativo e o reto medial não está ativo? Não está ativo porque provavelmente o óculo motor não está funcionando. Nesse caso, na ausência de tônus do reto medial, o olho fica sob regência apenas do reto lateral. E aí ele olha para fora. Se eu tivesse, ao invés de uma paralisia do óculo motor, eu tivesse uma paralisia do nervo abducente, o olho estaria para dentro e não para fora. Por quê? Abducente, não haveria então o tônus aqui do reto lateral, que é controlado pelo abducente. Na ausência desse tônus, o olho iria ficar sendo regido basicamente pelo reto medial. E aí, consequentemente, o olho ia estar aqui para dentro. Então, perceba a importância, né, desses nervos no controle dessa musculatura.